A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV. Hoje é um episódio muito importante para nós porque é o início da terceira temporada de Money Report TV aqui na BMC News e tem um detalhe importante. Nós estamos gravando esse episódio no exato dia em que o portal Money Report faz 7 anos de vida. Então é uma oportunidade incrível para que nós continuemos a discutir os problemas e os desafios e as oportunidades que cercam a iniciativa privada aqui no Brasil, especialmente em momentos em que nós temos que lutar pelo liberalismo, por um Estado menor, por mais oportunidades de negócios, um ambiente mais propício para os empreendedores. Money Report TV hoje traz a oportunidade de discutir real estate, inovação, tecnologia, empreendedorismo, tudo nessa salada aqui com os nossos 3 convidados especiais. Começando pela Leila Jaci, que é da Tishman Speyer, Jorge Cordenuzzi, da GRSA, e Marcelo Ramos, do Cashbank. Hoje nós temos aqui um empreendedor serial, autor também de best-seller e agora banqueiro. É isso aí. Estamos aqui diante do mais novo banqueiro da praça. Explica para a gente como é que é o projeto do Cashbank e como é que ele se encaixa dentro da tua trajetória empresarial. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, a gente já trocou um pouquinho, incrível. Obrigado por chamar no dia, inclusive, especial, né? Parabéns por 7 anos, eu sou um ferrenho compartilhador das suas mensagens, né? Das reportagens do portal, então prazer estar aqui no dia que ele completa 7 anos de idade. Bom, para quem já me conhece, eu acabo empreendendo já faz algum tempo. Minha última investida, talvez a de mais sucesso, é uma empresa de benefícios, que é a Swile. Fundei a Swile aqui no Brasil, ainda sou sócio. E estou aí inaugurando, de fato, talvez hoje é o primeiro dia que eu falo oficialmente, né? Extra-oficialmente já falei, mas oficialmente aí no mercado, na mídia, falando do Cashbank. Uma iniciativa que eu estou lançando agora no primeiro trimestre do ano de 2025 para trazer mais saúde financeira para o colaborador. Então o Cashbank ele é o banco do colaborador. Né? A ideia é de poder trazer para um país de endividados, infelizmente, né? Essa é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil, funcionários ou pessoas, trabalhadores que não conseguem complementar sua renda com o salário que, né, recebem, precisam recorrer aí a meios, talvez, muitas vezes, muito complicados de acesso a capital e muito caros. Então, a minha alternativa é trazer um banco que tenha acesso a taxas mais competitivas, juros mais baixos e até uma política de antecipação salarial sem juros. Então, uma novidade. Assim como eu fiz com a Vi, a primeira carteira de benefícios flexíveis, criar um ecossistema onde todo mundo saia ganhando, a ideia do Cashbank também é criar um ecossistema financeiro que saia ganhando a empresa, mas também saia ganhando o colaborador. Bom, quando você fala sem juros ou então com juros subsidiados, todo mundo acaba ficando interessado, né? Essa é a ideia. Como é que funciona isso? Bom, qual que foi a nossa tese e que a gente coloca de pé agora no primeiro trimestre? Existe um mercado muito grande de recompensas já estabelecido no Brasil, né? A gente mesmo, eu acho que a gente nem aproveita todas as recompensas que a gente tem nos nossos cartões de crédito, no CPF em geral, quando a gente tem plano de saúde. E isso acaba expirando, né? Expira, não se utiliza. Aquela pessoa que na verdade precisa e que realmente faz falta é a que mais utiliza esse tipo de conveniência, porque eu consigo às vezes economizar uma conta, ou eu consigo complementar uma renda e assim vai. O que a gente percebeu com isso? Que por que não utilizar um universo que já existe de recompensas para beneficiar aquela pessoa que está precisando de acesso a capital? A gente já não faz propaganda, né? Eu sou da área de publicidade como formação e uma coisa que eu percebi o custo de aquisição de um cliente é muito alto. Quem faz propaganda, quem faz comunicação sabe. E você não tem a certeza que o cliente vai na sua loja, ou vai consumir seu serviço, ou vai comprar o seu produto. E se a gente conseguir fazer uma casadinha dessa história, né? A partir do momento que eu quero um crédito, eu preciso de um acesso a capital, se eu transformar esses juros numa recompensa, e ao invés do funcionário, quem precisar pegar o dinheiro, está pagando essa conta, e se for a indústria, e se for o serviço, e se for um produto que precisa ter publicidade, que precisa que essa pessoa conheça, né, o que ela está ofertando,
será que isso aí não pode ser uma troca justa? Então a gente está lançando a primeira moeda do colaborador, o Cash Coins, é uma moeda proprietária do banco, na qual onde o colaborador faz um empréstimo em cima da folha, ele consegue ter a troca de 100% dos juros em recompensas. E não é pegadinha, tá? O que é a pegadinha? O cara recebe um desconto para botar mais dinheiro, né? Porque daí, na verdade, isso é desconto. Você tem R$100 e precisa botar mais 200, eu estou te dando um desconto de 50%. Aqui eu estou dando produto nominal. Se você gastou 1.000 e teve 200 de juros, se você gastou 500 ou pediu 500 e teve 100 de juros, você recebe 100 de recompensa. 100 em créditos de parceiros que estarão dentro do nosso ecossistema para trocar pelo valor 1 para 1. Então, se é um restaurante, você vai lá e vai poder comer e não tem que colocar mais nada, né, adicional. Aquele valor vai ser permitido utilizar 1 para 1. Então, a gente acredita que esse ecossistema começa a fazer girar a roda. A empresa entrega para o colaborador a possibilidade dele resolver um crédito emergencial, principalmente, naquela questão de bati meu carro. Isso não está no nosso orçamento, não está planejado bater o carro. Eu preciso de R$500 no mês para complementar alguma coisa, uma emergência com meu filho. Algum problema de saúde que aconteceu, uma doença com remédio. Eu consigo pegar aquilo ali muito facilmente e eu não pago juros. Eu recompenso meus juros com algum benefício que esteja dentro do meu orçamento familiar. Então, a ideia é vir com uma novidade, algo diferente, em cima de uma dor real e lançar esse produto agora aí no primeiro trimestre, chegando para o mercado. É isso. Bom, Marcelo, ele é um empreendedor serial, como eu falei, mas teve que se adaptar quando vendeu sua empresa para uma estrutura multinacional, estrangeira e tal. E você fez o caminho inverso. Você estava, a GRSA era de uma estrutura estrangeira e passou para um grupo nacional. Como é que foi essa adaptação? Bom, Luiz, primeiro parabéns aí pelo aniversário de 7 anos do portal. Realmente, nós estamos agora lá na GRSA num grande desafio. A GRSA era parte do Grupo Compass, um grupo inglês, presente em cerca de 50 países e com uma atividade muito forte de serviços de alimentação. Aqui na América Latina, nós tínhamos a operação não só aqui no Brasil, mas na Argentina, no México, na Colômbia e no Chile, 5 países. Eu era o líder de tecnologia, o CIO do Grupo Compass aqui para a América Latina. Em maio do ano passado, nós fizemos uma transação com o Grupo GPS e nesse momento nós estamos numa fase de integração. Começamos a integração em junho do ano passado. Em termos dos nossos sistemas, nós conseguimos fazer o Go Live 1º de janeiro desse ano. Então mudamos o nosso ERP, mudamos os nossos sistemas administrativos e agora, nesse momento, nós estamos fazendo, né, o pós-Go Live, que nós fizemos em janeiro, que é a adaptação dos nossos processos, da nossa estrutura. Então nós estamos vivendo, eu diria, Luiz, um grande desafio agora de integração cultural. Integração das pessoas. A GRSA era um time de 23 mil colaboradores. O Grupo GPS já tinha 140 mil colaboradores, com várias atividades de serviço de manutenção, serviço de limpeza, serviço de segurança. E agora nós, a GRSA, com o nosso serviço de alimentação, fazendo toda essa integração. Eu, como líder de tecnologia, o desafio agora, além da integração dos sistemas, é a adaptação dos nossos processos, né? Como que nós operávamos antes, como nós temos que operar agora frente ao novo modelo de negócio do Grupo GPS para a gente continuar atendendo o nosso mercado. É um mercado extremamente competitivo no Brasil. A alimentação, até a gente estava brincando lá na empresa, é um mercado que nunca acaba, né? As pessoas precisam comer, precisam usar o nosso serviço. Agora, o grande desafio no momento, o principal desafio que nós estamos passando agora é a integração cultural. Interessante você falar do mercado que nunca acaba, porque muita gente falou que o mercado imobiliário corporativo iria acabar depois da pandemia. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Agora o home office está meio que acabando, né? Sim. Acho que ele acabou de dar um bom exemplo, né? Que é como que você integra a cultura da companhia
sem poder estar com que as pessoas estejam num espaço que tenha essa identidade da companhia, que você possa fazer a troca, a conversa, o café. Então, tivemos muitas conversas durante o período de pandemia sobre qual é o futuro do escritório. Eu acho que tem uma mudança no perfil de escritório que é a experiência, né? Como tudo, não só no corporativo, no residencial, mas eu acho que a experiência do ativo imobiliário mudou nos últimos anos. Já vinha mudando fora, a gente já era uma percepção que a gente tinha fora do Brasil, mas eu acho que essa tendência de mudar a experiência, né, de ser um ativo imobiliário onde você tenha mais do que só o ativo imobiliário, ou seja, você tem o café, você tem a experiência do serviço, né, você tem outros convívios durante aquele dia, isso não vai mudar. Né, isso cada vez mais tem reforçado. Acho que tem uma tendência, sem dúvida, aí, de ter projetos, né, localização no mercado imobiliário sempre foi um ponto principal, mas acho que cada vez mais a distância pós-pandemia é uma coisa que você dá mais valor, né, a ter um período menor de distância de chegar até o escritório, até a sua residência, o que tem em volta daquele convívio no dia a dia. Acho que essas mudanças, sim. Agora, acabar o escritório era uma forçação de barra muito grande, né? Assim, você dizer que não tem como, ainda mais quando você fala de empresas com o volume do que a gente está citando aqui hoje, não tem como você não ter uma equipe focada com a cultura da empresa num espaço físico. Mas naquele momento até teve empresas que anunciaram projetos diferentes, disseram que iriam acabar com e que não foram para frente. E já voltaram atrás, já voltaram totalmente. Já voltaram. Né? Agora, como é que você vê aquela tendência que existia antes da pandemia, principalmente nas empresas de tecnologia, de criar uma série de artifícios para que as pessoas ficassem mais lá, espaços de convivência, alimentação, até massagem, por exemplo. Não, isso é uma mudança dentro desse contexto do que a gente fala de experiência, né? A Tishman Speyer é proprietária em Nova York do Rockefeller Center. Acho que se você olhar para o Rockefeller Center, você percebe essa grande experiência que vai desde o turismo até o dia a dia do usuário daquele corporativo, né? Ou seja, ele tem os melhores restaurantes, as melhores lojas, o melhor entretenimento. Vocês tinham um espaço também de trabalho coletivo. Sim, então, e a gente tem 2 espaços diferenciados globais, né? Um é o Zoo, que é um clube de serviço. Então, todos os nossos inquilinos e usuários dos nossos prédios, eles podem usar esse clube de serviços que tem desde acesso aos restaurantes na mesa, que lá não é tão comum aqui o nosso delivery, acesso a serviços como massagem, tem até a cápsula do sono, então você pode ir lá meia horinha e deitar na cápsula, ficar tranquilo. Então tem uma série de serviços que ele pode usar dentro desse clube, e a gente tem o nosso cowork, né? Então que é o estúdio, que é uma plataforma independente, que é uma plataforma de cowork para os nossos ativos imobiliários, ou seja, a rentabilidade é 100% do investidor, né? E não somente do ativo, da locação, etc. Então, a gente hoje tem uma diversificação de tipos de investimento e, sem dúvida, eu acho que cresce cada vez mais essa preocupação com o dia a dia e a experiência do usuário, que não só ele chegar ao escritório e ir embora do escritório, né? Aquelas 20 horas que ele fica ali, o quão ele utiliza disso, que não só estando no escritório. Aqui eu vou dar uma tecla SAP. Por que chama estúdio? Porque fica justamente no Rockefeller Center, onde está a sede da NBC. E tem vários estúdios da emissora naquele prédio. Então é um nome interessante para essa situação. E eu estive uma vez no estúdio. É muito interessante como houve uma preocupação com o lazer. Sim. Então tem mesa de pebolim, tem mesa de sinuca, tem espaços muito pensados em justamente fazer a refeição com a conversa. É uma integração diferente mesmo e foge do... E tem toda uma preocupação também com a qualidade. Eu acho que o grande diferencial
da companhia hoje perante os seus concorrentes é a qualidade da entrega. Então, desde a acústica, né, porque eu estou lidando com uma série de empresas ali novas, etc., a acústica, a materialidade, o serviço. Então, isso tudo, não só a percepção do ambiente, mas isso tudo também é diferenciado, né? A gente hoje, por exemplo, entregou há uns 2 anos atrás o The Spire em Nova York, que é um dos principais prédios na região do High Line, e ele tem um restaurante operado por nós lá. Ele tem um restaurante em um determinado andar exatamente para ter esse serviço, para que a pessoa não precise necessariamente sair, aquele em volta uma qualidade de poder ter um espaço ali para reunião, para um almoço e etc. Então, acho que essa mudança principal, vamos dizer, pós-pandemia, mas já vinha, a Tishman Speyer já vinha trabalhando isso há pelo menos uns 10 anos. Quer dizer, aqui a gente vê claramente como é importante quebrar os paradigmas do mercado estabelecido para poder ir para frente e conseguir crescer, né? Marcelo, acho que é um exemplo muito claro disso. O trabalho também desenvolvido pelo Jorge na GRSA, a própria visão da Tishman também, eu acho que nos leva para isso, né? Marcelo, com você na criação da SWAI, quando ainda chamava Vi, foi justamente isso. Você criou uma forma de fazer uma portabilidade de benefícios. Como é que você teve essa ideia naquele momento? Eu brinco que tudo que é diferenciado parte de uma dor, né? Acho que uma das grandes sacadas do empreendedor ou até do executivo de alta performance é o foco na solução do problema e não na reclamação, né? Senão a gente perde muito tempo reclamando em vez de encontrar a solução. Ser apaixonado pelo problema. Exatamente. Se apaixonar diariamente por problemas faz você ter uma visão diferente da vida, né? Fácil não é fácil, mas faz parte, né? Então, escolher onde você quer estar, qual o mindset você quer ter, vai te ajudar a crescer na vida. E a Vi nasceu realmente de um problema. Eu, como empreendedor, sou da área de publicidade, tinha uma agência de comunicação e acabei tendo a ideia de a vida está um pouquinho melhor, já tinha um pouquinho, vou investir em alguma coisa, né? Você investe naquilo que você não sabe, normalmente dá errado, né? E eu investi num restaurante, né, na área de alimentação, no shopping JK, isso em 2016. E ele fechou, não deu certo, foi um empreendimento falido ali. E aí faz parte da vida, eu olhei e falei, bom, deixa eu aprender o que deu errado aqui para não cometer o mesmo erro de novo. E eu identifiquei o mercado de benefícios assim, porque eu era dono de uma agência de comunicação com 100 funcionários, eu utilizava os incumbentes na época, né, desses vales normais. E eu pagava adiantado, né, você paga o vale alimentação é comum no Brasil, você paga na frente, né, para o funcionário poder usar. E eu recebia o vale no restaurante que eu estava lá, só que eu recebia com uma taxa extremamente abusiva, com prazo de pagamento absurdo. E eu fechei por conta disso. Eu olhei lá o restaurante e falei, opa, peraí, 8% de taxa, 30 dias para pagar, tem algo errado nesse ecossistema. Como assim? Eu, como empresário, eu pago na frente? Na outra ponta, você pagava com uma semana de antecedência. Exatamente. Eu falei, mas por que fica com esse dinheiro e tal? Eu falei, operação que tem muita utilização de vale, não dá certo. Eu fiz parte de uma estatística que, como empreendedor, não sabia, e muitos hoje ainda não sabem, quando eu falo e conto, que a cada 2 anos, 50% dos pequenos e microempresários na área de alimentação e refeição quebram por conta do vale tradicional. Porque a taxa e a antecipação de recebível que eles praticam é inviável. Se eu tenho um volume acima de 70% na utilização, não fecha a conta. E era o meu caso. Eu estava numa praça de alimentação, num shopping, a pessoa vem na hora do almoço para pagar como? Com o vale que a empresa dá. Então eu tinha 70% de utilização do vale. Enfim, dali nasceu a Vi Benefício. Eu falei, não, tem algo errado. Fui tentar estudar uma maneira de fazer diferente, não achei nada no mercado. Falei, eu vou criar um serviço que atenda de uma maneira diferente. Tem que ser bom para o colaborador, tem que ser bom para a empresa, mas tem que ser bom para o restaurante. O restaurante é quem dá o benefício tangível na mão do colaborador. Isso aqui tem a ver com aumento de preço, inclusive. Tem a ver com preço mais caro no cardápio, porque dependendo da utilização, ele quer cobrar mais. Dali nasceu a Vi Benefício para disruptar esse mercado, sendo a primeira carteira de benefícios flexíveis do Brasil que entregava um benefício digital e plugado num cartão bandeirado Mastercard. Então, de cara, eu não tinha mais negociação de taxa, porque a bandeira Mastercard já é uma negociação global. Então, já é ali o percentual mais barato possível de acordo com o volume que ele tem. E, ao mesmo tempo, a gente acabou resolvendo um outro problema com isso, que é, aqui aceita? Mastercard aceita em qualquer lugar, do pipoqueiro ao restaurante mais sofisticado. Então, a gente também acabou que, com isso, resolveu as duas principais dores do mercado. Você tem um benefício que você recebe da empresa e não é todo lugar que aceita, e para o estabelecimento tem um benefício que
passa com um valor justo, né, numa trilha de negociação que já está na base do crédito, do débito, e ali nasceu aí. Depois, graças a Deus, veio mais gente, porque enquanto eu contava essa ideia eu era um maluco, né? Eu ouvi muito um negócio que hoje eu digo que se você ouvir isso, você está no caminho certo, né? Que é bom demais para ser verdade. Se alguém já teria feito isso antes. Então eu ouvi muito falando, não, mas tem algo errado, alguém já teria feito isso antes. Senão a ideia é boa demais porque é para ninguém ter feito. Simplesmente, né? Alguém não pensou. Alguém não pensou dessa maneira, pelo menos não tinha pensado. Então, às vezes é isso, né? Quebrar paradigma é você entender que tudo pode ser feito. Às vezes você não tem o dinheiro e o tempo suficiente, mas pode. Alguém vai fazer um dia, né? O Elon Musk está aí para provar isso todos os dias para a gente, né? Então, quebrar esse paradigma, no meu caso, foi acreditar realmente que essa ideia tinha como ir para frente. Não, e até a experiência, desculpe. Até a experiência você mudou do cliente, né? Porque nós somos usuários da Swile no escritório e o cartão é preto. E uma das coisas que a gente mais escuta dos colaboradores é: não preciso mais chegar com aquele cartão de vale isso aconteceu no restaurante. Então, até a experiência do cliente, por ser o crédito, mas o cartão ser preto, black, mudou o comportamento dele de usuário pelo perfil do tipo de restaurante. Esse é um ponto. E é a cor que gerou isso? São dois fatores nesse caso que mudou a cor e a bandeira. Quando a gente começou até, ele era colorido na época da Vi, quando a gente fez a migração. Normalmente é amarelo, foi pro preto, azul, porque né? muitas vezes, vocês vão lembrar, num dos mais conhecidos tinha até um prato de feijão. Então assim, tudo bem, porque era para indicar, que era para indicar. Só que a pessoa não quer amarelo, azul. Ela não acha legal colocar aquela cartão ali, ela tem um pouco de vergonha. Quando a gente fez um cartão já mais transadinho, Mastercard, uma das coisas que a gente percebeu é que a pessoa achava legal ter o cartão Mastercard mais transado, uma coisa mais tecnológica. O nosso era colorido, mas uma cor legal e tal. Quando a gente evoluiu para outros perfis de companhias, uma coisa legal que a gente percebeu, que ela trouxe aqui, é a gerência e a alta gerência já tem o seu cartão Black, não tem? Sim, normalmente tem. Então o que ela faz? Olha que engraçado a experiência no uso do Vale. Ela não utiliza o Vale. É comum você ter a alta gerência ou diretoria com vale acumulado no cartão convencional. Ela vai lá, as que não aceita, porque às vezes é um restaurante mais sofisticado, ou ela tem vergonha de pagar, ela paga com o cartão Black dela, acumula ponto, e ela vai acumulando saldo no benefício. É muito comum isso acontecer. Em tempo que na base da pirâmide, que não tem o cartão Black, ela queria ter um cartão mais legal para apresentar. Então a gente acabou juntando as duas soluções num só. Um cartão Black, ela dá empoderamento para a base da pirâmide. Ela acha legal ter aquele cartão. Ela usa com a família no final de semana. Ela não se sente constrangida de não ter um cartão. Seria um status isso? Entra na coisa do status. E ao mesmo tempo, esse cartão Black para alta gerência, o cara usa o benefício dele. Porque ele está lá com um cartãozinho bonitinho, é Black mesmo, e ele, em vez de acumular o saldo no cartão feio, ele consegue usar. Olha, eu vou repartir com vocês a história de compartilhamento, de acumulação de benefício que eu vi ontem de um amigo que hoje ele é sócio de um banco, mas ele já foi bastante duro. E ele juntou os carnezinhos na época de papel? De papel ainda, para poder gastar num lugar bacana no Dia dos Namorados. E daí ele morava no Rio, e ligou para o restaurante Pré-Catalã, que era um dos restaurantes mais incríveis da cidade. E daí perguntou: vocês aceitam vale-refeição? Aceitamos. Aí pensou, então marcou, depois ligou fazendo outra voz e dizendo que queria reservar. Tal, reservou, chegou lá, na hora de pagar, deu um bolo assim de... Daí o cara falou assim: mas a gente não aceita vale-refeição. Ele falou: aceita sim. Assim que eu liguei. Eu liguei e vocês disseram que sim. Não, que a gente aceita na hora do almoço, na hora de jantar, não. Também. Isso, tem longas histórias sobre esse sistema. E ele falou: olha, ou vocês aceitam ou vocês vão ficar no prejuízo, porque eu não tenho dinheiro. E ele pagou com vale-refeição. Agora, é incrível como a tecnologia, ela criou formas de acabar com esse tipo de constrangimento, que você vai com um cartão e acabou. As pessoas até me perguntavam muito, e você falou de experiência, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes do novo mundo, né, na questão do escritório, até eu vim da NRF, foi a pauta. Que é a mudança do varejo, né? Tecnologia como meio. As pessoas falam: você criou um produto tecnológico? Sim, ele era baseado em tecnologia. A gente chegou até a criar uma criptoativo do colaborador, da pessoa, depois a gente mudou, né? A gente tinha um meio de pagamento digitalizado, era tecnológico, mas ali era só meio. Por isso que o incumbente não conseguiu destruir o nosso modelo de negócio. Porque, na verdade, eu estava usando tecnologia para mudar o modelo de negócio. Eu não estava baseado em tecnologia com o mesmo modelo de negócio. Então o cara não consegue fazer.
porque se ele fizer, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que diminuir a taxa dele para quase zero, vai ter que mandar um monte de gente embora, e é por isso que as grandes corporações têm dificuldade de inovar. Né? Como é que você muda um modelo de negócio, um status quo de uma empresa que tem um conselho de banco, são 2.000 funcionários, enfim. É difícil. Mas eu acho que até isso tem mudado, né? Porque você, hoje, as empresas menores ou as startups, né, acabam sendo, no longo prazo, adquiridas por empresas maiores que não têm exatamente essa disponibilidade de tempo de pensar fora da caixa, né? A rotina dela tá tão, o operacional é tão grande que ela precisa, por isso que a gente precisa de gente assim, né? Pensando fora da caixa. Precisa de gente assim, e que eu vejo, sendo aqui um homem de tecnologia, que os melhores cases que eu vejo no mercado são aquelas empresas que usam o ecossistema de startups e também buscam o que é considerado o conceito de Open Innovation, ou seja, criam espaços de inovação fora da empresa, fora da cultura, e esse espaço fora da empresa é gerado, integrado com startups para gerar a inovação que ela precisa, para resolver os problemas. Vocês têm visto isso também no mercado? Acho que a gente tem se provocado mais a pensar diferente, né? Acho que é uma necessidade, não tem como hoje, independente do teu serviço, né, da tua companhia, a entender o que são os próximos 20 anos, né? E qual vai ser aquela tendência dos próximos 20 anos. A gente, em real estate, já existe um mercado de longo prazo, né? Entre a aquisição e desenvolvimento é no mínimo 5 anos, 6 anos. Se eu não pensar 20 anos para frente, eu já estou criando um produto obsoleto. E se eu não for buscar nessas operações, a gente inclusive hoje tem uma das áreas que é ligada a investimento em PropTech, voltados para real estate, exatamente para poder pensar o que essa turma está podendo trazer de inovação para o ativo de mercado imobiliário. Então a gente está sempre ligado, concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que estar pensando fora da caixa o tempo inteiro. Agora, talvez a inteligência artificial nos convide para uma reflexão ainda maior sobre as mudanças, porque talvez o primeiro estágio de uma mudança maior tenha vindo com o mundo digital. Vamos retroceder um pouco no tempo. Eu sou jornalista. Eu, em 1995, por exemplo, eu fazia o mesmo trabalho do que alguém fazia em 1945. A única diferença, talvez, é que, em vez de uma máquina de escrever, tinha um computador. Mas, até naquela época, a internet não era tão forte, era por modem, ninguém fazia muita pesquisa. Eu acho que nem existia o Google, ainda era o Yahoo, talvez o Alta Vista, enfim. Netscape. O software era o Netscape, né? O Internet Explorer nem tinha sido lançado direito, né? Enfim, era uma coisa assim meio complicada, mas o trabalho que eu fazia era igual ao de algum jornalista de 1945. Depois, conforme o mundo digital foi se aperfeiçoando, hoje a atividade do jornalismo tem nada a ver com a que era de 30 anos atrás. Eu imagino que isso possa ser também, uma metáfora, possa ser utilizada em outras profissões. Agora, com a inteligência artificial, nós temos uma quebra de paradigma tão forte que talvez as nossas profissões não sejam mais as mesmas ou vão ser muito transformadas em uma questão de poucos anos, né? Em termos de tecnologia, já que o Jorge é um profissional experiente desse setor, qual é a principal mudança que a inteligência artificial traz? Ela pode, digamos, gerar uma estrutura de trabalho completamente diferente? A gente vai mesmo perder postos de trabalho de pessoas que não agregam muito valor à operação? Qual é o principal impacto? Olha, Luiz, eu acho que a inteligência artificial, na minha opinião, ela já está provocando mudanças gigantescas no mercado de trabalho. Já alguns postos de trabalho, já grandes organizações já não estão contratando mais profissionais, principalmente profissionais em centrais de atendimento, profissionais que estão fazendo atividades repetitivas que um robô pode fazer, que uns agentes de inteligência artificial podem fazer. Eu divido o mundo da inteligência artificial em dois mundos, né? Em dois blocos, vamos dizer assim. O bloco
da inteligência artificial generativa, que ela passou a ser grandemente conhecida no mundo através do ChatGPT, que todos nós hoje usamos, né, e que é uma ferramenta fantástica. Hoje existem outras soluções. E o mundo da inteligência artificial tradicional, que já existe desde a década de 40. Então, pesquisas, primeiros papers, as primeiras soluções, algoritmos matemáticos de inteligência artificial foram desenvolvidos na década de 40 e muitas empresas começaram a usar aquilo. Se nós olharmos o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade, o que eu vejo? Nos próximos anos, nós teremos cada vez mais postos de trabalho que serão extintos e novos postos de trabalho que serão criados. Por exemplo, nós teremos uma necessidade, cada vez mais já existe essa profissão, do engenheiro de prompt. O que esse profissional faz? Ele desenvolve, né, protocolos das perguntas que você vai ter que colocar para a IA generativa. De cada vez mais eficiente que você coloca as perguntas, vocês já devem ter observado isso, de que quanto melhor você faz a pergunta para uma IA generativa, melhor são as respostas. E as empresas vão precisar ter esses profissionais para elas poderem usar melhor o recurso da IA. E aí necessidade de engenheiros de dados, cientistas de dados, porque nós não podemos esquecer que a IA não trabalha sozinha, ela depende de dados. E os algoritmos que nós temos, olha, eu vou desenvolver, por exemplo, lá na GRSA, nós temos lá processos para fazer planejamento de cardápios, processos para fazer o cálculo, né, das receitas que nós utilizamos nas cozinhas, que tudo isso são feitos por nutricionistas hoje. Eu estou desenvolvendo um projeto de usar a inteligência artificial para que esse trabalho que as nutricionistas fazem sejam automatizados. E automatizados levando em consideração variáveis, por exemplo, perspectiva de inflação alimentar dos alimentos. De tal forma eu poder ter, por exemplo, uma receita de um estrogonofe que eu faça com menor custo, com maior qualidade. Ah, mas o estrogonofe vai ter esses ingredientes. Qual é a estimativa de crescimento do preço nos próximos meses? Então, com o uso da inteligência artificial, essa tarefa, que é uma tarefa repetitiva, a máquina vai fazer. Os algoritmos vão executar. Então, esse impacto que eu vejo da inteligência artificial é crítico. E nós que estamos no board das empresas, e aí eu lanço aqui um desafio, nós temos que nos preocupar em entender o impacto da IA na produtividade da empresa, como que nós podemos melhorar a produtividade da nossa empresa com o uso da IA e também a redução do custo da nossa operação. Como é que a gente pode usar a inteligência artificial e trabalhar junto com a gente para que a gente possa ter uma maior eficiência operacional? Quando você fala em engenheiro de prompt, necessariamente a gente está falando de um profissional de engenharia ou pode ser um jornalista como eu, um publicitário como o Marcelo ou uma profissional de comunicação como a Andeira? Posso só complementar enquanto ele responde tecnicamente? Eu acho que tem um ponto que a gente estava falando antes aqui, né? Eu não sou da área financeira, mas estou tocando um banco agora, né? Eu acho que isso tem a ver com o mindset de como você vê as coisas. As pessoas têm que ser mais analíticas, isso é um fato. Né? Pensar em dados. A gente já se fala de dados há tantos anos, né? Data is the new oil e tal. Data já existe há muito tempo. É como você captura, qual a informação relevante, o que você usa dela em prol do teu negócio, ou da tua demanda, ou da tua necessidade. Então, tudo isso tem a ver com a forma como eu enxergo as coisas. Número já existe, dados já existem. Há muitos anos se coleta dado de cliente em CRM em várias formas. Mas você agora, analisa, né? Como é que você utiliza e analisa isso da maneira correta? A ferramenta da inteligência artificial, Jorge deu exemplos agora de como é que você faria isso com uma pessoa? Quanto tempo demoraria? O computador faz assim, é só você indicar a maneira correta de fazer. Então, você perguntou para ele, mas eu estou te respondendo. Eu acho que não, acho que o que importa é uma visão analítica. Pode ser qualquer profissional. E aí eu acho abrir um baita precedente para as empresas. Vai diminuir carga e postos de trabalho, mas vai aumentar a demanda de gente que tem essa visão, que queira ir para esse caminho. Então vão ter mais empresas de menos pessoas, mais empresas prestando serviço em coisas específicas, os nichos vão continuar existindo,
Vão segmentos até também se aprofundar, né? vão se aprofundar mais e vai precisar de especialistas para cada um deles. Então, a pessoa que olhar para isso como uma oportunidade, inclusive, possa deixar de ser colaborador e passar a ser empresário. Na minha opinião, eu acho que qualquer profissional com uma boa formação possa ser um engenheiro de prompt. Porém, eu acho que grande parte do skill necessário de um engenheiro de prompt é a capacidade analítica desse profissional. É a capacidade de lógica, onde ele possa conciliar dados, conciliar o modelo onde ele está inserido, por exemplo, né, no negócio que eu estou hoje de alimentação, o engenheiro de prompt é aquele profissional que pode ser até uma nutricionista, que ela tem uma formação de gastronomia, ela sabe lá fazer o estrogonofe, a macarronada, etc. Porém, ela, com uma boa capacidade analítica, ela vai conseguir desenvolver os prompts, né, as perguntas-chave, para ela poder gerar melhores receitas, para ela poder gerar um planejamento de cardápio mais efetivo nos contratos que ela é responsável, né, para poder atender os restaurantes que ela atende hoje. E com isso, ela possa se desenvolver e crescer e ser uma excelente engenheira de prompt. Agora, volto a dizer, a capacidade analítica e também de lógica serão fundamentais. E aí, se a profissional é uma nutricionista, se ela é uma advogada, se ela é uma analista financeira, vai ser apenas um detalhe. O grande ponto principal aqui é ela saber usar as ferramentas disponíveis. Quer dizer, para você montar a inteligência artificial, você precisa de uma inteligência não artificial. É isso. Eu acho que sim, né? E aí Sem onde mora um dúvida ponto nenhuma. importante que a gente estava falando, né? A gente não vai ser substituído. A gente vai mudar a posição e a forma que a gente fala. Eu acho que tudo que o Jorge falou tem a ver com uma questão cultural também, né? A gente é criado para ser departamentizado quando a gente está dentro das empresas. Meu departamento é esse, meu departamento é esse, meu departamento é esse. Quando você vai de um departamento para o outro, você não pensa na solução como um todo. Então você está condicionado a pensar somente naquilo que é a tua responsabilidade. Acho que com o advento da inteligência artificial, você pode sair da caixa. Acho que a gente, como líder das companhias, tem que incentivar as pessoas a pensar na solução como um todo. Porque eu posso estar pensando como uma nutricionista na consolidação de um produto, um prato que tem a ver com a parte nutricional e tal. Mas eu também tenho que pensar em quem vai utilizar, quem vai comer, que horas vai consumir, como vai fazer. Então, a gente incentivar isso através do uso de inteligência artificial faz a pessoa pensar no todo. E isso faz muita diferença dentro de uma companhia. Muda muito. A gente para de contratar talvez tanta gente, você contrata menos pessoas que pensam no processo como um todo. Ela já resolve problemas, não importa se ela é daquele departamento ou não. Você tem que pensar na ponta, né, Marcelo? Já está pensando lá Marcelo? na frente. Mas acho que é aí que as pessoas se destacam, né? Eu acho que quando você vê pessoas que estão em posições de liderança, independente da área que ela atua versus a formação, se você for observar a carreira dessas pessoas, geralmente elas são pessoas que se desenvolveram em várias áreas, né? E que criaram soluções para áreas diferentes que não aquela da formação dela. Então eu acho que hoje o nosso principal desafio, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, é como incentivar os nossos colaboradores a serem cada vez mais analíticos das informações que eles têm na mão. Eu acho que o grande desafio é não só responder, mas analisar aqueles dados, né? A resposta em si talvez hoje seja mais fácil da gente obter do que era na nossa época. Mas analisar aquela resposta que ele recebeu e de que forma aquela resposta ajuda ele na operação ou no negócio que ele precisa desenvolver, acho que esse é o desafio. E esse ainda, eu acho que a inteligência artificial não atua no papel do humano ali, fazendo essa análise, tendo a dor, né, da sua dificuldade no seu negócio e analisando a solução. Talvez ele dê algumas alternativas, mas como você conecta essas duas coisas e cria um novo produto, eu acho que só tendo essa cabeça aqui pensante e analítica junto nessas soluções. Um dos grandes fatores de sucesso da TV Globo nos anos 70 e 80 foi justamente a capacidade que o vice-presidente do grupo, que era José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, ele tinha de leitura de pesquisa, que naquela época eram coisas super atrasadas na ótica de hoje. Mas ele conseguia enxergar numa pesquisa tendências que os outros não conseguiam. Como é que a gente faz isso
no mundo de hoje que está tudo muito moderno, todo mundo recebe talvez o mesmo tipo de dado, mas como é que a gente tem esse olhar diferenciado? Cara, eu acho que a gente tem exemplos até de empresas que fazem isso muito bem e que crescem. TikTok, por exemplo. O TikTok talvez tenha, unânime, né, o melhor ou um dos melhores algoritmos em relação a hábitos de consumo das pessoas. A gente já se fala há algum tempo de as mídias nos escutam, né? Mas tem muita coisa preditiva nessa história. Não está escutando, não. Na verdade, tem tanto análise de dados e tão bem feita que ela já sabe o que você quer antes mesmo de você saber. Então olha que maluco. Tudo também, bem, né? Tem os dois. Outro dia eu conversava com minha mulher sobre vamos viajar para tal lugar. 10 minutos depois apareceu tal lugar. Acredite no que eu estou te falando, né? O Jorge de Tecnologia pode falar. Existe uma predição muito bem evoluída hoje no uso da inteligência artificial de algoritmos de larga escala que conseguem saber o que você vai querer antes de você mesmo saber. Isso é um fato, tem pesquisas, tem dados. Isso é possível. Agora escutar também escuta, talvez. Mas o local, mas, enfim, acho que não, né? O local é mais difícil. Mas enfim, eu acho que tem esse lado, né, da capacidade. Vai ao encontro de tudo que a gente estava falando. Capacidade de analisar os dados, o que tem em mãos, como utilizar a tecnologia da maneira correta e como colocar isso em prol do que a gente precisa. E a gente está falando de uma situação na qual são hábitos de consumo, né? Imagina quando você tiver os seus dados físicos no seu computador, então no seu celular. E daí o celular a inteligência vai conseguir entender o que te vai afetar mais emocionalmente. O coração bate mais rápido, a pressão fica mais baixa ou mais alta. Quando tudo isso for integrado, aí vai ser uma loucura, ninguém segura. E os reloginhos já estão aí, né? Isso quer dizer, os reloginhos já estão dizendo o que está acontecendo na hora. Já estão dizendo, e assim, nós estamos vivendo, gente, um grande banco de dados global. Então, na inteligência artificial, nós temos um conceito chamado de LLM, que são os Large Language Model, que são os bancos de dados vetoriais, onde estão todos os dados lá. Então, dados sobre tudo, inclusive, você acabou de citar, Luiz, a questão dos nossos dados de exames, que eles estão aí nos laboratórios, daqui a pouco eles vão estar integrados, plugados em algum lugar, em serviço, como você diz, e daqui a pouquinho nós teremos no nosso ambiente de trabalho os robôs junto com a gente. Então a evolução, eu acho que não vai demorar muito tempo. Nas empresas nós estamos ali trabalhando, daqui a pouco passa um robô limpando uma determinada área, um robô servindo alguma coisa. Como é que será o impacto na sociedade, no nosso trabalho, daqui a pouquinho que os robôs estarão junto com a gente? Talvez a nossa geração tenha algum impacto, mas acredito que para as futuras não. Eles vão conviver de uma forma assim totalmente normal. Para mim vai ser uma coisa esquisita. No último programa que a gente teve aqui no ano passado, exatamente nessa cadeira estava sentado um robô e eu fiz uma conversa com o robô. Foi uma das coisas mais esquisitas que aconteceram comigo na minha vida. Agora, provavelmente, minha filha ou meu neto não vão achar a mesma coisa. Geração alfa, beta. Mas você sabe que você citou no começo da nossa conversa sobre o Zou, né, que é uma plataforma que a gente tem de serviço. Sim. Ela foi criada exatamente em cima de uma demanda muito grande que a gente tinha dos usuários dos nossos prédios e inquilinos que não tinham acesso a esses tipos de serviço. A gente falou, opa, peraí, tenho aqui uma... Que tipo de serviço? Que eram restaurantes, manicure, massagem, tudo que fosse além do uso do escritório, né? E aí criou-se essa plataforma em cima de uma análise. Imagina que a gente tem ativos imobiliários no mundo inteiro, com acessos a prédios volumosos, né, de um volume de pessoas muito grande. Eu recebia esse dado e não analisava. De 10 anos para cá, 15 anos para cá, peraí, eu posso criar alguma coisa que não só o ativo imobiliário, porque eu estou lendo uma série de dados aqui que me dirigem para criar uma plataforma onde eu tenho um serviço, que eu atenda esses meus usuários. Juntando o que você está falando com o que o Jorge falou, não é que nós estamos vivendo numa época de Big Brother, é de Big Data mesmo. Exatamente. Big Data. Big Data com
inteligência É isso aí. artificial. Acho que para mim esse é o pulo do gato. As duas coisas juntas. Porque Big Data já existia. Exato, Dado está rolando há muitos Aí anos. tá A questão é que agora você juntando- consegue fazer isso trabalhar de maneira rápida. Então a gente está colocando um grande sinal de mais entre, né, Big Data com inteligência Ou seja, artificial. aquilo que um profissional de marketing tinha de incrível, que era entender a necessidade do cliente antes que ele mesmo descobrisse, a indústria de dados com a inteligência artificial vai provocar rapidamente uma resposta. No fundo é isso. Acelera É o isso. que eu acho né? que acelera e aumenta a capacidade desse cara avaliar Ou o que seja, deve fazer. Ele tem mais opções. Talvez a grande vantagem para um profissional hoje seja você conseguir rapidamente mapear o mercado e chegar É isso a aí. decisões mais Exatamente, rápidas. Exatamente. Coisa que eu acho que antes Exatamente. não dava, né? Tem coisa que ia demorar um mês, você pode literalmente fazer em um dia. Agora, por exemplo, na ideia para o cashback, se fosse 15 anos atrás, quanto tempo você ia demorar a mais? Há muito. E 15 anos atrás até, olha que louco, essa ideia nem fecharia a conta, né? Porque 15 anos atrás o banco comprava a Folha, imagina uma startup entrando na Folha. Tá bom, vamos Não lá. tem como, aqui não tivesse. 5 anos 5 atrás. anos atrás, de qualquer maneira também, hoje o cashback ele nasce com uma estrutura enxuta, muito pautada em credibilidade financeira, que é o que mais vai pegar, mas eu já nasço com agentes digitais em AI para atender o colaborador e o RH. Já plugado em e-mail, Slack, WhatsApp, eu já Todas sou as redes. multicanal. Esquece, 5 anos atrás eu teria que ter um time para integrar cada uma das coisas. Hoje eu não preciso de time de tecnologia, nesse caso, para fazer integração. A inteligência artificial já faz códigos que integram a minha solução em ferramentas que já estão no mercado. Antes não, eu tenho que ter uma área de TI. Hoje a minha área de TI está focada no que ainda tem que estar na tua mão. Segurança, dados dos clientes, porque tem LGPD, tem uma série de coisas. Mas A o sua resto, solução putz, core, né? Você tem. E no que diz respeito à abertura da companhia também, muito mais rápido, né? Muito mais fácil testar, fazer POC, piloto. Em 2 meses eu estou com um beta, um app sendo testado. Imagina montar um app de um banco há 5 anos atrás. Não precisa. E acho que tem a colaboração de dados também, né? Porque você tinha uma rigidez de divisão de dados para cada empresa, para cada banco, para cada que você não acessava. Acho que hoje Era você super tem um ineficiente. acesso muito maior a todas as plataformas, independente de qual plataforma você está, né? E essa questão que você acabou de falar de plataforma, o que eu vejo uma necessidade muito grande hoje é trabalho colaborativo. Exatamente. Entre as organizações. Nós estamos aqui, por exemplo, representando 3 organizações onde nós temos que colaborar para a gente poder fazer as coisas de forma mais eficiente. Eu posso ter dados que te interessam, Marcelo, eu posso ter dados que te interessam. Mas criou-se como é que a normativas gente- para isso, Exato, né? Acho que não. isso impulsionou muito, provavelmente, principalmente o seu ambiente, né? Sim, Financeiro, total, banco, total. etc., que antes era muito limitado o acesso, hoje está tudo dentro de uma única plataforma que todos conseguem A acessar, né? tecnologia nesse caso imagina o back-office que eu não ia ter que pensar há 5 Nossa, anos atrás mesmo para montar uma operação financeira. Imagina o custo disso. Hoje eu não estou pensando em back-office, hoje eu estou pensando na outra ponta, no interesse do usuário, na melhor experiência desse usuário, na melhor usabilidade que ele vai ter e depois o back-office vai acompanhando essa demanda, inverter o processo, né? É mais fácil montar uma empresa assim. Bom, quando a gente pensar então que não existe mais uma só vertente de inteligência artificial, você tem várias empresas trabalhando várias soluções. Na China tem uma escola, nos Estados Unidos tem outra, outros países também. Você tem então uma possibilidade de ver como o mundo vai ser diverso e imprevisível daqui para frente. Né? Vai ser imprevisível, e eu vejo o seguinte, que me vem à cabeça agora, aqui na nossa conversa, que está maravilhosa, é um grande Lego, onde nós vamos ter que pegar as peças, né, e integrar na solução que a gente precisa. Bom, a conversa está realmente maravilhosa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Nós vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço muito a Leila, Jorge, Marcelo. A conversa Obrigado, foi ótima. obrigado. Muito bom. Mas a gente estará de volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira com o Money Report TV.